Bom, aproveitando então esses aspectos que você mencionou sobre avanços e aquilo que você já conseguiu implementar, e eu estou te chamando de você aqui, mas... Por favor. Mas não tem a ver com falta de respeito, até porque a gente costuma falar senhora e etc. Não. Mas enfim, eu queria saber sobre o aspecto de quem está na ponta, de quem nos acompanha, porque muitas vezes essas ações dentro da OAB são voltadas para a categoria. Mas eu quero entender primeiro, ao se buscar... maneiras de se incluir mais os advogados e de economia dentro da função de vocês, de que maneira que isso poderia também trazer consequências positivas para quem está lá na ponta, para os clientes. E a segunda pergunta que eu gostaria de fazer é sobre linguagem, porque a gente percebe muitas vezes hoje que a linguagem muito técnica dos advogados, e muitas vezes quando eles vêm participar aqui do programa eu falo, olha, se vocês usarem algum termo técnico, vocês expliquem para as pessoas, porque ninguém é obrigado a entendê-los, a não ser vocês. Mas o que eu percebo é que muitas vezes esses termos técnicos excluem muitas vezes o cliente que quer compreender mais o que está passando ou o que está vivendo e se sente meio distante. Então ele entrega tudo na mão do advogado. E muitas vezes não compreende nas audiências, etc. Fica ali boiando, né, com a linguagem que se tem ali. É possível tornar essa linguagem mais acessível também, mais popular ou não? Eu acho que sim, eu acho que é uma questão mais cultural, sabe? Nós aprendemos na faculdade a gostar desse rebuscamento, achar que isso é obrigatório. Eu acho que eu compartilho inteiramente dessa luta aí do ministro Barroso pela linguagem simples. Me parece que até vi uma notícia de hoje, de uma sentença aí que foi redigida em linguagem simples, estou até curiosa para ver. Eu acho que nós, advogados, também temos que nos empenhar nisso, na linguagem simples, em petições mais sucintas, em sustentações orais mais sucintas. Ninguém tem aquele bocado de tempo a perder, então acho que nós temos que nos adaptar, acho que sim. E o advogado, né? Eu acho que a OAB ela tem um papel de defesa da cidadania, acho que isso é importante que se diga. A gente está falando aqui do aspecto mais, digamos, corporativo, né, da defesa da advocacia, mas não, a OAB, a OAB São Paulo tem, por exemplo, 101 comissões temáticas que tratam diretamente da cidadania. Então, nós temos, por exemplo, a nossa comissão de direito previdenciário, esses dias estava na Praça da Sé, fazendo um mutirão de direito previdenciário, explicando para a população gratuitamente quais eram os benefícios previdenciários que as pessoas podiam pedir. Então, nós temos um serviço também prestado diretamente para a população. Nós temos assistência judiciária, né? 83% dos municípios de São Paulo não tem defensoria pública. Então, quem presta o serviço é a OAB. É a OAB, os advogados conveniados da OAB, que prestam serviço para a população carente. Então, nós temos um serviço também prestado em defesa da população, em defesa do cidadão. Quando nós defendemos o advogado, como eu disse, o advogado nunca está lá em causa própria, então nós também estamos defendendo o cidadão. Imagina você contrata um advogado para cuidar aí de uma causa de família e, de repente, o advogado fala, não estou conseguindo nem conversar com o juiz. Porque eu ligo para o juiz, às vezes é até difícil para a gente explicar para os nossos clientes. Fala, doutor, mas como assim? O juiz não me atende. Né? O juiz não me atende e, portanto, o direito que vai ser prejudicado é o direito de quem? Do cliente, né? A gente tem que entender isso, que a atividade da advocacia é uma atividade meio. A gente é voz do cidadão. Então, é isso. Quando o advogado não tem direito à sustentação oral, quando o advogado não tem direito a falar com o juiz, quem está sendo prejudicado é aquele que ele está defendendo. Então, acho que essa defesa da advocacia também repercute sobre o cidadão, né? Para além dessa ação direta em relação à população mesmo. Laura, já vou abrir um espaço para você, só o Acácio... Presidente, vou pegar um gancho nessa questão de aproximação da OAB, da advocacia com a população, através das redes sociais. As redes sociais são uma realidade de todos nós hoje e nós, advogados, por força do Estatuto da OAB, por mais que a questão tenha sido regulamentada pelo Conselho Federal, ainda temos algumas restrições relacionadas às redes sociais. No seu entendimento, essas restrições condizem com o nosso momento de sociedade e talvez elas não sejam um impedimento, um muro para a gente, enquanto advocacia, acessarmos a população e sermos acessados pela população? Quer complementar algo, Laura? Não, eu ia dizer que eu ia justamente falar sobre isso, que eu acho que, inclusive, essa questão do ministro Barroso da linguagem simples, eu vejo, né, que tem muito a ver com a digitalização, né, de toda a sociedade, e todo mundo estar na rede social e ter esse tipo de comunicação. E eu ia justamente perguntar isso, como
a doutora vê, inclusive essa jovem advocacia, mas não só, né, que hoje estamos todos muito integrados nas mídias sociais, inclusive a própria doutora, e ainda tem muitos impeditivos, né, pelo próprio Conselho da OAB, de ter restrições, de não ir até a palavra ostentação, que eu adoro, eu falo, o que é ostentação para cada um, né? Então, como ver isso? Bom, pega esse combo aqui agora e se vira. Eu Essa acho... ostentação e... Que é ostentação para você? Faça sua sustentação agora. Eu acho que é um pouco parecido a minha visão com a questão que a gente já conversou sobre a inteligência artificial. Eu acho que a gente não pode ter uma atitude fora do contexto do nosso tempo e proibicionista ao extremo. Né? Por quê? Porque se a gente fala, não vamos permitir nada, não pode nenhum tipo de uso de rede social, não pode nada, a gente, primeiro, interdita o debate. Porque pode ter coisa que pode ter coisa que não pode, mas na medida em que a gente fala não pode nada, o que acontece? Aqueles que são mais, digamos assim, certinhos, cumprem a regra e não fazem nada. Aqueles que são mais ousados, violam a regra, esperando que nada lhes aconteça. E aí, às vezes acontece, às vezes não. E eu acho que isso é ruim para todo mundo. Então... Mas contextualize para quem nos acompanha. O que acontece hoje? Muitos advogados se manifestam pelas redes sociais e isso traz problema diante da maneira como eles se manifestam? Não é se manifestar. É a questão, mais uma vez, do marketing jurídico, do marketing a honra da advocacia, né? Porque existe uma proibição da mercantilização. Eu não sou uma vendedora, eu não posso me tratar como uma vendedora e fazer publicidade. Eu não poderia dizer, você quer... que publicidade de criminalista ficaria meio estranho, né? Você quer matar alguém? Mas você não poderia falar, você quer se separar? Me procura, né? Você não poderia fazer isso. Ou olha, acabei de ganhar essa ação aqui para ele, venha você também. Isso, exatamente. Ao contrário do que acontece em outros países. Estados Unidos, por exemplo, você vê advogado fazendo propaganda ali no ônibus, no outdoor, e lá. O Brasil, então, é uma coisa um pouco cultural. O Brasil, ele sempre teve uma posição bem mais restritiva em relação a isso. Uma cultura meio anticapitalista, né? Exato. Eu posso ler uma parte do provimento da OAB, do Conselho Federal? Proíbe a ostentação de bens relativos ao exercício da profissão, como viagens, veículos, hospedagens e bens de consumo. Não, isso aí é muito bizarro. Por isso que eu falo, o que é ostentação? Pode ser só minha vida, que eu tô mostrando uma viagem, tem relação, é muito uma linha muito tênue, né? Essa da ostentação eu acho super tênue, né? Super tênue, porque de fato, o que em tese você não poderia fazer assim, você quer ganhar o seu primeiro milhão aqui como eu, comprando esse relógio, e associar isso ao exercício da profissão. Mas mesmo isso, eu acho que é uma linha muito tênue. Então, um jovem advogado, ele acaba de se formar, ele começa a postar no Instagram, ele começa a postar no TikTok, que seja, caixinha de perguntas, por exemplo, sobre temas jurídicos. Não para fazer consulta para pessoas específicas, mas olha, acabou de sair uma lei que mudou o feminicídio, né? Essa lei, ela diz isso e aquilo. Eu posso fazer isso? Eu não posso fazer isso? Pois não existem limites muito claros. Essa é a questão. O último provimento sobre publicidade tentou dar uma clareada, mas ainda existe uma cultura muito proibicionista, que acha que qualquer exposição do advogado numa rede social seria uma forma de mercantilizar. A gente lá na OAB, aqui na OAB São Paulo, a gente faz muita questão de distinguir mercantilização de empreendedorismo. Empreendedorismo, a meu ver, não é uma palavra feia. Não. Eu não acho. Empreendedorismo significa que você tem o seu próprio negócio e o escritório de advocacia bem ou mal um negócio, não é um negócio como uma venda de roupa, de joia, não é isso, claro. Mas, você não tem que ter um funcionário, você vai ter que gerenciar um RH, você vai ter que pagar suas contas, você vai ter que precificar o seu serviço. Então, eu acho que existe um tabu meio anticapitalista, exatamente, com essa coisa do marketing e do empreendedorismo, como se isso fosse uma coisa feia. Mercantilização, a gente se tornar um mero vendedor de uma coisa, não pode. Mas até que ponto a gente não pode se expor nas redes para mostrar nossa competência? Para mostrar que eu sou competente, para que as pessoas me procurem pela minha competência, isso eu acho que a gente não pode ter uma atitude restritiva demais. E como a gente sabe que é uma área nebulosa, a novidade aqui é que nós, aqui na nossa gestão, criamos, todas as vezes que alguém é considerado um advogado está infringindo o Código de Ética, vai para o nosso Tribunal de Ética, né? Vai para o TED, Tribunal de Ética.
E nós criamos uma turma especializada em publicidade. Por quê? Porque justamente nós sentimos que é preciso ter maior uniformidade nos entendimentos, para que todo mundo entenda o que pode e o que não pode fazer, né? Então a gente criou uma turma especializada. A nossa visão no OAB São Paulo não é uma visão ultra restritiva, é uma visão, eu diria, dentro dos limites do nosso estatuto, mas uma visão mais liberal, no sentido de, olha, né, todo mundo está nas redes sociais. Você impedir um jovem, um advogado, de estar ali mostrando o trabalho dele, ele não vai falar de caso concreto, ele não pode falar de vitórias ou derrotas, isso ele não vai falar. Mas ele se apresentando como advogado, quer dizer, se mostrando ali e falando sobre temas abstratos, sobre temas que ele está estudando, sobre um acórdão novo do STJ, qual é o problema? E criamos uma turma especializada em marketing justamente para isso ficar cada vez mais pacífico na nossa jurisprudência, né? Mas eu acho sim, respondendo a pergunta do Cássio, que a gente tem que se atualizar. A gente não pode fingir que a gente vive no mundo pré-internet, pré-rede social.